Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é António Moraes, sou diretor de fotografia. O meu nome é Gonçalo Delgado, sou fotojornalista. Esta é a plataforma Punctum Fotografia e Vídeo. Esta decisão de chamar o canal de Punctum vem da ligação emocional que nós temos aos nossos planos, às nossas fotografias e a todas aquelas coisas que nós fazemos e que têm de facto algum cariz emocional. O Punctum essencialmente é definido por aquilo que alguma coisa a nível fotográfico ou vídeo nos transmite e aquilo que nos faz sentir através disso. Quem não conhece, aconselho a lerem este livro, é A Câmara Clara, de Roland Barthes. A temática de hoje é sobre a revolução nas câmaras digitais, a revolução da tecnologia mirrorless, a forma como influenciou o nosso trabalho nos últimos, diria, 6, 7 anos. Portanto, tudo mudou, certo, Gonçalo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essencialmente o que nós vimos falar aqui é que de facto o sistema mirrorless é a evolução do sistema DSLR e, em boa verdade, foi um sistema que transformou completamente a fotografia digital atual. De facto, a tecnologia mirrorless veio de certa forma a tornar estas câmaras pouco falíveis, ou seja, toda a parte, a componente mecânica que era a caixa de espelhos, portanto a câmara escura que ficava entre a baioneta e o sensor ou a película, toda essa área foi redesenhada, permitindo que a câmara tenha menos partes móveis, sendo que no caso, até acho que é bom de falarmos sobre isso, estamos neste momento a ser filmados, tanto eu como o Gonçalo, pela Sony Alpha 9 II. Estas câmaras foram revolucionárias. Sim, sem dúvida nenhuma, a A9 veio mudar um bocadinho o paradigma do que é a fotografia atual, essencialmente nas vertentes de ação, desporto, notícias diárias, pela elevada facilidade com que conseguimos transmitir os nossos dados, pela resposta absolutamente incrível da câmara a nível de autofoco e também por todo o sistema ser extremamente portátil e muito leve para nós podermos usarmos no nosso dia-a-dia. Conseguiram dar um passo à frente e isto de facto foi uma mudança absolutamente drástica, pelo menos na forma como eu fotografo e como muitos profissionais que mudaram para o sistema da Sony Alpha e que se calhar passaram por algumas câmaras como nós, que de facto houve uma evolução enorme, não é? E há uma situação em que se o sistema já era bom de início, agora é quase imbatível por imensos motivos, não é? Entre os sensores que são fantásticos a nível de sensibilidade, os sistemas de foco que são absolutamente fabulosos e a grande vantagem, a meu ver, nestas câmaras, que é serem cerca de 90% eletrónicas, portanto, sempre que sai alguma atualização, a câmara torna-se uma máquina nova, não é? De facto, quando sai alguma atualização, a câmara torna-se uma câmara completamente diferente. Falo, por exemplo, da primeira versão da A9, que eu tive desde o início, desde que ela saiu. Aliás, terá sido a câmara que me fez mudar a 100% para o sistema Sony e perceber que já conseguia fazer tudo o que eu precisava em Sony. E agora para a mais recente, a A9 II, que é uma evolução substancial, mas não uma evolução absolutamente crucial para quem já vem de um sistema fabuloso da A9, não é? E consegue, sem dúvida nenhuma, transformar esta câmara, que já tinha uma potencialidade fabulosa desde a sua primeira versão, e transformar isto mais a nível ergonómico, porque a nível de features há quem possa dizer que é uma câmara que não sofreu muitas alterações, apesar de ter sofrido algumas alterações a nível mecânico, mas essencialmente a nível eletrónico são câmaras muito idênticas. E é uma câmara que de facto, a meu ver, para o meu trabalho do dia-a-dia, transformou completamente a minha experiência enquanto fotojornalista e enquanto fotógrafo a poder documentar as coisas que faço todos os dias. Como estamos a falar de mirrorless e da forma que tu já esclareceste aí muito, de que forma é que te ajudou na tua carreira de fotojornalista nos últimos 3 anos, desde, digamos, o abre-olhos que foi para ti da Alpha 9, não é? Embora tu já utilizasses uma mirrorless, corrige-me se eu estou errado, Alpha 7, correto? Sim, eu comecei com a Alpha 7 em 2013, exatamente, Exato. E passei por uma série de câmaras até chegar de facto à A9. A verdade é que, para mim, pela minha experiência, e vale o que vale, não é? Acho que o que isto tem de bom é que, sendo que eu comecei em 2004 e, de facto, os sistemas a nível digital ainda eram um bocadinho, pronto, eram um bocadinho limitados, não é? E as câmaras foram melhorando a sensibilidade, houve câmaras que revolucionaram o mercado completamente em 2007 e 2008,
E de facto a experiência fotográfica mudou completamente para nós que começámos com o início do digital e já com alguma experiência de filme também. Em 2013, quando de facto sai a primeira A7, muda tudo, não é? Porque as objetivas antigas, analógicas, ganham uma nova vida porque temos a capacidade de poder utilizar o focus picking. O material começou a responder de uma maneira completamente diferente, não é? Porque temos uma câmara absolutamente portátil, muito pequenina e com um sensor full frame. Foi uma novidade, não é? Foi uma inovação na altura que acabou por ser a grande tendência do mercado atual, não é? Com as outras marcas também irem atrás do que está a ser feito pela Sony. Posso dizer que a minha motivação principal para mudar para o sistema Sony na altura, em 2013, foi de facto poder utilizar objetivas antigas que se tornariam um tanto quanto obsoletas e que se tornaram objetivas absolutamente essenciais para o meu trabalho, quer a nível da minha linguagem, quer a nível da estética que eu gostava. E, curiosamente, passado todos estes anos, a verdade é que eu fui alterando essa situação e começar a usar objetivas nativas de Sony para poder colmatar aquilo que me faltava, se calhar em 2013, não é? O mercado mudou drasticamente e a verdade é que se nós fazíamos uso de objetivas adaptadas no início, e se calhar foi essa uma das grandes motivações para a Sony começar a produzir câmaras que de facto fossem quase modulares, não é? Uma câmara que dava para adaptar quase todas as objetivas que haveriam no mercado. Atualmente tudo mudou, não é? Atualmente eu já não tenho a necessidade de usar grande parte das objetivas que usava. Se uso, por vezes é por questões estéticas pronto, como tu sabes e bem, não é? O vidro nas objetivas mais antigas tem um caráter muito diferente, tem uma tridimensionalidade diferente. Atualmente quase todas as objetivas, pelo menos as que eu tenho, são objetivas muito clínicas, com uma nitidez fabulosa, com um controle de vintagens, essas coisas todas muito bem dominado, e já não tenho necessidade de facto de usar quase nunca as objetivas adaptadas. Eu mudei o meu sistema todo de facto para mirrorless e consegui usar as objetivas, tive a sorte de poder experimentar as objetivas Sony antes de as comprar e de facto vale a pena todo e qualquer investimento porque é, como disse anteriormente, muda-nos drasticamente a nossa experiência. De facto, e pegando no mote que tu deste, que inicialmente começaste com a Alpha 7, eu comecei com a Alpha 7R em 2013, foi a minha primeira Sony, ainda tenho algumas objetivas dessa altura, a Alpha 7R eu vendia passado 2 anos, salvo erro, algo do género, e depois comprei a A7R2, da A7R2 tive mais 2 anos, vendi, comprei a A7R3 e atualmente estou com a A7R4. Essas são as câmaras que primordialmente eu utilizo para fotografia, mas que em determinadas situações acabo por utilizar como câmara B ou câmara C das minhas câmaras principais. Na altura comprei 2 objetivas, comprei 2 Sony Zeiss, 35-2.8, que salvo erro foi a primeira objetiva do sistema. Esta terá sido a primeira, tenho ideia disso, posso estar enganado, alguém me corrija nos comentários se eu estiver redondamente enganado. E de seguida comprei a 55 1.8, também Sony Zeiss. Mais tarde percebi que fazia-me alguma falta, principalmente pela portabilidade destas câmaras e por começar a aparecer no mercado os estabilizadores, portanto os gimbal, na altura apareceram da DJI, uma série deles, e eu tinha muito trabalho na área do documentário e tive que arranjar uma objetiva que complementasse esse trabalho e acabei por comprar também Acabei por comprar também, como eu estava a dizer, a 1635, que acabava por me dar grande parte das licenças focais que eu estava habituado a trabalhar. Sim, a versatilidade que tu precisavas, não é? Exato. E acima de tudo, uma das coisas que sempre me impressionou muito nesta objetiva da Sony Zeiss foi sempre o autofocus, ainda que inicialmente as câmaras mirrorless da Sony fossem um pouquinho, portanto, afetadas com a questão do autofocus por contraste, não é? Na altura eu utilizava para vídeo, acima de tudo, a A7S, para fotografia a A7R e em determinadas situações, portanto, utilizaria como segunda câmara a A7R. Obviamente, a seguir veio a evolução, fui para a 7R2, lembro-me perfeitamente na altura de haver, digamos que, uma indecisão da minha parte em que câmara utilizar, portanto, quando estava a filmar com gimbal, porque de facto a A7S era incrível a nível de sensibilidades altas e muitas vezes em documentário estamos a filmar em situações em que não é possível iluminar e temos que ir vivendo com aquilo que existe nos locais.
E então a A7R vinha nessas alturas substituir a A7S quando era necessário o autofocus, por exemplo, numa situação de entrevista, e estamos a falar A7R2, portanto estamos a falar de há cerca de, salvo erro, 4 ou 5 anos. E vamos ver a evolução atualmente do Alpha 9 II, um dos grandes motivos para utilizar esta câmara, que não é conhecida por ser uma câmara de vídeo, mas que os fotojornalistas que a tiverem podem de facto utilizar para fazer vídeo, acima de tudo porque tem um autofocus incrível. Vou dar-vos um exemplo rapidamente, eu vou-me aproximar da câmara e, como veem, eu estou a verificar ali em cima e estou com uma 35, portanto 2470 GM a 35mm a f2.8 e como vocês podem ver o autofocus está-me a seguir sem qualquer problema. A minha mão, claro que não vai focar porque está com prioridade ao rosto, como vocês veem, mantém o foco no rosto. Isto é incrível na utilização do fotojornalista porque acaba por resolver um dos grandes problemas. Eu lembro-me perfeitamente no início. Portanto, quando houve a hibridização das câmaras DSLR, a partir de 2008, começaram a aparecer os primeiros modelos de câmaras reflex. Eu, na altura, dei vários workshops, várias masterclasses, para tentar, se de facto havia esta convergência das duas tecnologias, do vídeo e da fotografia, havia muita falta de conhecimento por parte de quem fazia fotografia em relação ao vídeo. Ou seja, havia este lado errado de se pensar, ok, se eu sei fazer fotografia, também sei fazer vídeo. E não é bem assim. Em grande parte das situações pode resolver, mas quando queremos um conteúdo mais bem cuidado, quando queremos um conteúdo que seja visualmente apelativo e que vá de encontro aos estándares, quer de televisão, quer de cinema, aí temos de ter em atenção algumas características que normalmente o fotógrafo utiliza de outra forma. Estou a falar, obviamente, da velocidade de obturação. O fotógrafo muitas das vezes utiliza a velocidade de obturação para brincar com o congelamento ou o arrastamento das imagens e o teu trabalho é uma mostra disso, não é? E também tiraste proveito da possibilidade nestas câmaras de utilizar velocidades de obturação bastante baixas porque temos o estabilizador integrado, não é? A estabilização do sensor, de facto, vai nos ajudar muito nisso, não é? Sou uma pessoa que gosta muito da parte emocional da fotografia, sou uma pessoa que tenta que as minhas fotografias sejam mais emocionais do que propriamente tecnicamente perfeitas. Chamemos-lhe a desconstrução da técnica para conseguir uma pessoa transparecer realmente aquilo que gosta. E eu, de facto, senti uma grande diferença na utilização das câmaras Sony quando vim de uma marca anterior, porque essa situação que tu falas e bem, não é, do sensor estabilizado, vem-nos realmente mudar completamente o paradigma do que é a estabilização fotográfica. Se eu antigamente tinha que se calhar fazer 7, 8, 10, 15 frames para conseguir se calhar ter um arrastamento como deve ser, porque eu abuso muito das obturações excessivamente lentas, e quando digo excessivamente lentas estamos a falar de 1 segundo de obturação, meio segundo de obturação, e como tu sabes, isso é muito difícil de fazer à mão. Eu se calhar atualmente consigo esticar um bocadinho mais para conseguir criar, lá está, essa situação que tu falas, a fluidez do movimento e conseguir criar as minhas dinâmicas de imagem, porque de facto tenho essa estabilização no sensor. E isso também tem uma grande vantagem, não só a nível fotográfico, mas a nível de despesa, não é? Porque as objetivas não têm obrigatoriamente que ser estabilizadas para o sensor continuar a ser estabilizado, não é? Isso vai-nos poupar gastos, não é? Porque uma objetiva estabilizada é sempre naturalmente mais cara do que uma objetiva não estabilizada. E como tu vês, por exemplo, essencialmente na linha Prime, na linha de objetivas de focal fixa da Sony, 99% ou 100% delas talvez não são estabilizadas, precisamente porque há essa vantagem do sensor não precisar desse apoio por parte do objetivo. Só para então tentarmos arredondar um pouco mais este primeiro tema ou esta primeira leva de bullet points que nós estamos a falar relacionadas portanto, a forma como as câmaras mirrorless foram importantes para o desenvolvimento das nossas carreiras. Obviamente que não foi única e exclusivamente pela revolução das câmaras mirrorless, também foi pela evolução do próprio mercado, também obviamente pelo nosso esforço. Sim, e pela nossa necessidade também de documentarmos cada vez mais coisas, não é? Porque é muito fácil, e tu nisso reveste certamente, não é? É muito fácil uma pessoa estagnar e deixar-se acomodar àquilo que faz todos os dias, não é? Claro. Independentemente de seres fotojornalista, de seres produtor de cinema, diretor artístico, o que quiseres, não é? Se tu não crias desafios constantes para ti, isso é uma questão que eu tento fazer sempre na minha vida, tu se de facto não crias desafios para ti, estás a morrer na praia, não é? E quando o fazes, podes ter o pior ou o melhor dos equipamentos à tua mão,
que se o fazes, estás a limitar-te. E eu acho que, de facto, é um contributo muito grande por parte da Sony em ter este sistema que é realmente inovador, e ressalvando um bocadinho esta questão das objetivas que foram adaptadas no passado e que, de facto, há este alinhamento mais recente com 60 objetivas, salvo erro. Este mount surge inicialmente com as câmaras de vídeo mirrorless da Sony. Houve ali uma altura que eles lançaram... Sim, inicialmente era um APS-C e mais tarde aparece uma câmara que é a VG900, salvo erro, posso estar enganado, mas tenho ideia que é esse o nome, em que surge de facto o primeiro sensor full frame numa câmara de vídeo. E eu lembro-me na altura aquilo despertou-me a atenção e eu disse, é lá, agora a Sony está a falar a sério. Vamos lá ver o que é que vai acontecer nos próximos anos. Na altura eu não estava a utilizar a Sony quando isto aconteceu. Isto, salvo erro, foi por volta de 2011, 2012, começou a haver estas câmaras por parte da Sony. E de facto, quando aparece esta câmara, eu comecei a dar mais atenção. E passado uns meses aparece a A7, depois mais tarde a A7R, depois mais tarde a A7S, e então aí eu dei logo o salto para a A7R. A A7 de facto na altura não me chamou muita atenção e eu queria também uma câmara mais portátil para andar comigo, para poder fazer também fotografia de making of. Eu na altura utilizava outras câmaras para vídeo. Sim, isso é uma das coisas que se calhar veio mudar um bocadinho o teu método de trabalho, não é? E esse peso extra que tu não precisaste carregar agora para conseguir fazer as tuas produções, não é? Sim, claro, sim e não. Como nós sabemos, qualquer câmara cuja apetrechos todos que nós colocamos à volta dela, uma câmara que é relativamente pequena, rapidamente passa a ser uma câmara bastante grande. Mas sim, claro, o que tu estás a dizer, eu aposto muito na modularidade das câmaras e atualmente, portanto, a câmara principal que eu estou a utilizar da Sony é a FS5 e não é a FS7 precisamente por esse motivo, porque é uma câmara muito mais modular. Eu consigo rapidamente tirar a pega lateral, a pega superior e ficar com uma câmara que o corpo em si pesa 800 gramas. Tu fazes utilização destas tuas objetivas transversalmente no teu sistema todo de Sony entre câmaras de vídeo e mirrorless? O que é interessante é que eu consigo de forma transversal utilizá-las em todas as câmaras da Sony que eu tenho e eventualmente que possa vir a utilizar em projetos que haja mais orçamento e em que vamos alugar, por exemplo, a Sony Venice. Estamos a falar de uma câmara que custa 60 mil euros com todas as licenças e é uma câmara que tem nativo o mount, portanto o E-mount da Sony. É uma câmara com sensor 24-36. Existe hoje a procura no cinema, portanto nas séries ficção, na publicidade, no documentário, existe a procura do look mais fotográfico, muito semelhante àquilo que uma câmara mirrorless full frame nos traz. Portanto, com outras mais-valias, obviamente, porque o processador é outro, portanto o processador é muito mais rápido, portanto é desenhado para vídeo e então alguns pequenos, eu não lhe chamaria defeitos, chamaria feitio, alguns feitios destas câmaras, de facto estas câmaras de vídeo conseguem contornar. No entanto, estas câmaras têm sempre espaço na bolsa de um diretor de fotografia ou operador de câmara, precisamente por serem compactas. Dando continuidade a esta nossa conversa sobre o mount e sobre a forma como estas câmaras de facto mudaram a nossa forma de trabalhar, eu em 2016 fui viver para Londres e trabalhei lá com uma produtora e viajei bastante. Estava a fazer direção de fotografia de uma série documental em que íamos a vários países e fazíamos uma semana de rodagem à volta disso, entre 5 a 7 dias em cada local onde estávamos e basicamente por vezes estávamos um mês fora, ou seja, tínhamos 4 países, 4 cidades que até podiam ser no mesmo país, mas muitas das vezes nós num mês íamos a 4 países diferentes e tínhamos de ter um kit que fosse muito fácil de transportar, que nos garantisse qualidade, que nos garantisse ir de encontro aos estándares da televisão e, acima de tudo, que nos ajudasse nas situações mais difíceis. Portanto, eu, nas entrevistas utilizava 3 câmaras, utilizava 2, uma em plano geral, outra em plano estático e uma terceira que estava num slider motorizado para fazer pontualmente alguns planos mais dinâmicos da pessoa que estávamos a entrevistar. Fora isso, grande parte do tempo as outras 2 estavam dentro do saco e havia uma principal que andava comigo em gimbal ou em tripé ou inclusive à mão por causa da estabilização que estas câmaras têm. E é curioso porque o feedback é quase o mesmo em quase todos os videógrafos que eu conheço. Eu dou a tom de exemplo um videógrafo amigo meu que tem câmaras full frame
e que usa, por exemplo, uma objetiva APS-C, salvo erro, será uma 18-105 f4, porque ela tem um manípulo para poder controlar o zoom de uma forma fluida para vídeo. Isso, de facto, é uma inovação, não é? Experimentaste essa objetiva, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Sim, fala-te nela. Esta objetiva é interessante porque, de facto, na altura, em 2017, 2016, 2017, por aí eu investi na Sony FS5, tinha também a A7S 2 e a A7R 2, salvo erro, na altura. Esta objetiva chamou-me a atenção, inicialmente até nem dei grande valor, era a objetiva que vinha de kit com a Sony FS5, vamos a falar de uma objetiva que cobre uma distância focal 18 a 105, a f4 contínuos, não tem qualquer tipo de breathing, é importante isto para quem faz vídeo, é parfocal, ou seja, quando eu zoomo ela mantém o foco, portanto tem todas as características que são relevantes no vídeo e de facto na altura não me chamou a atenção porque eu achei que era bom demais para ser verdade. Tive a oportunidade numa das filmagens portanto, dessa produtora onde eu estava a trabalhar em Londres, utilizar a objetiva, porque eles tinham portanto, no equipamento, no espólio da empresa tinham essa objetiva, e a partir daí disse, pá, de facto esta é a objetiva ideal para trabalho à mão e em gimbal. Porquê? Tem este botãozinho aqui. Através deste botão eu consigo rapidamente mudar a distância focal e o mais interessante é que eu consigo fazê-lo de forma suave ao longo de um plano. Ou seja, imaginem o que é ter um plano em movimento em gimbal, por exemplo, uma rotação à volta de um personagem que estamos a enaltecer, ou seja, há um voz off por cima e queremos dar quase uma sensação épica, um pouco à Michael Bay ou Michael Mann, naqueles planos que eles gostam muito de fazer, rotativos à volta do personagem, que nessas situações eles fazem a recorrer a uma série de elementos de equipa. Eu aqui sozinho consigo, através, portanto, de um... Das tuas perninhas. Através das minhas perninhas, exatamente, da utilização do gimbal e da utilização de um controle remoto no próprio gimbal, consigo fazer a movimentação rotativa e fazer um zoom in óptico ao personagem, criando ainda mais dinamismo a este plano. De facto, isto para mim abriu-me ali alguns horizontes e, acima de tudo, é uma objetiva que eu uso muito em espetáculo, com a A7R3 e também com a A7R4, agora a A7R3 já não a tenho. Sim, porque essa situação de câmaras de alta resolução é onde vais ter o real ganho de uma objetiva dessas, não é? Porque se tu usas isso num sensor mais pequeno como a A7S, não vais ter tanto ganho como numa de alta resolução. As Sony, que são virtualmente desenhadas para fotografia, não é? Portanto, o caso da A7R4 que tenho aqui ao meu lado, da A9 II, mas acima de tudo vamos falar das A7R, o R significa Resolution, portanto são desenhadas para resolução. Esta tem um sensor de 60 megapixels, a A7R3 tinha de 42, a A7R2 também de 42. Não deixam de ser boas câmaras de vídeo. A primeira A7R tinha mais algumas máquinas no mercado a ter o mesmo sensor, não era? Exatamente. Salvo erro, tinha 36 megapixels, não é? Exatamente. Na altura, conheço vários colegas de trabalho que tinham essas câmaras que tu falas e acabaram por depois comprar a Sony mirrorless porque não tinham alternativa dentro dessa marca que utilizavam, acabaram por comprar a Sony e com adaptadores utilizavam as objetivas da outra marca que tinham e acabam por ter o mesmo sensor. E fotografando em RAW nós sabemos que basicamente aquela história da ciência de cor de cada uma das marcas, para mim, sinceramente, não é relevante. É uma questão altamente subjetiva, não é? Se temos um ficheiro cru, não é? Exatamente, fotografando ou filmando em RAW, está lá a informação toda a informação que está imbuída no ficheiro que vemos é metadata, portanto nós conseguimos alterar a exposição. As cadências de cor, todos esses parâmetros que são processados a posterior nas câmaras. Hoje em dia com o log, e estas câmaras permitem-nos gravar log, infelizmente a Alpha 9 II não permite, cruzem os dedos e peçam à Sony para num próximo update de firmware os Picture Profile aparecerem lá, porque tem este autofocus incrível. A minha história é um bocadinho vir da área de artes e espetáculos e evoluindo naturalmente para o fotojornalismo e a coisa aconteceu. Mas uma coisa que eu ainda faço muito de facto são concertos. E eu lembro perfeitamente de haver um festival que fotografei cá no norte de Portugal, quando estava em fase de testes com a A7S, com a primeira versão. Eu tinha uma objetiva ultra grande angular 4.5, que na altura
que era uma objetivo muito antiga, que era de encaixe Leica, e eu consegui esticar a A7S a 65 mil ISO e ter imagens utilizáveis. E isso, na altura, foi uma mudança absolutamente radical no que toca à maneira como nós interpretamos a fotografia e como nós conseguimos chegar mais à frente. Mas, desculpa, voltando à tua parte do documentário, que eu também atropelei-te aqui um bocadinho, não é? Não me atropelaste de todo, até estavas a complementar a questão da sensibilidade. Muitas das vezes nestas câmaras, no vídeo, o que é que acaba por acontecer? Como falamos sempre de uma resolução um pouco mais baixa do que aqui o sensor nos permite captar em fotografia, muitas das vezes os fabricantes contornam isso com o processamento, ou seja, utilizam a nível de processamento noise reduction, a redução de ruído, que permita que o sinal saia mais limpo. Qual é o problema disso? Perdemos definição, perdemos nitidez, ou seja, de facto estão lá os 1920 por 1080 no caso do Full HD, ou 3840 por 2160 no caso do 4K Ultra HD, estão lá esses pixels, mas na verdade têm qualidade esses pixels, ou têm a definição, têm o detalhe original da imagem que nós estamos a captar. Muitas das vezes isso não acontece. No caso da série A7S, tanto da A7S1 como da A7S2, isso não acontecia. Em documentário veio possibilitar a captação de imagens em situações que anteriormente eu não faria de todo. Eu dou um exemplo de um documentário do realizador Rui Pedro Lamy, ainda não está cá fora, e é um documentário interessante porque criam-me desafios que eu não estava a contar. Eu dou-vos exemplo aqui de duas situações que me surgiram que eu não teria feito com qualquer outra câmera. Era impossível. Uma situação em que tivemos acesso a Fosco às gravuras rupestres de noite, que é muito raro permitir-se ter acesso lá. Tivemos autorização do parque, um dos guias foi connosco por um percurso bastante difícil, por acaso a aventura até foi interessante, chegar lá com o 4x4, que nos permitiu, portanto, ver de frente as gravuras rupestres. O que foi mais interessante foi o guia virar-se para nós e dizer assim: pela primeira vez estou a ver estas gravuras da forma como os nossos antepassados viram. E dizia ele, as figuras parecem animadas, parecem não ser desenhos, mas parecem animações. Isto tinha a ver com o quê? Nós estávamos a gravar apenas à luz do fogo. Nós levamos connosco uma série de tochas, portanto, com petróleo, e ao vermos a labareda também mexer-se, digamos que o brilho do fogo é diferente na própria rocha. E isso parecia quase uma animação dos traços uma dinâmica completamente das figuras. Diferente, Exatamente, e nós estávamos a filmar, eu lembro-me na altura, portanto, relativamente próximos com as tochas, mas tínhamos de ter alguma profundidade de campo para conseguirmos ter alguns quadros que eram um pouco mais rasantes, para conseguirmos sentir a textura da rocha, então estávamos a trabalhar com diafragmas um pouco mais fechados para aquilo que seria normal, numa situação com tão pouca luz. Estávamos a trabalhar entre 5.6 e f8, precisamente porque nos interessava ter profundidade de campo. Então, como é que eu complementei? Com a sensibilidade. Nós estávamos a filmar a 12.800 com luz de tochas e a imagem praticamente não tinha ruído. Ou seja, o ruído que lá estava digital era um ruído que nada tinha a ver com aquilo que era produzido por outras câmaras anteriormente, que quando não tinham ruído faltava-lhes definição e quando de facto tinham definição tinham ruído, mas o ruído era cromático. A A7S foi a primeira câmara em que eu consegui filmar a sensibilidades mais altas, sem ter esse tal ruído cromático ou a falta de definição pelo noise reduction. Para complementar também uma outra história, também deste mesmo documentário, em que gravei a 51.200 ISO, porque fui filmar o maior castanheiro em Portugal. Havia uma situação em que ele queria aproximar um personagem que representava a mãe natureza, que é a mulher, portanto, e ela aproxima-se da árvore, e eu lembro-me perfeitamente, nós escolhemos o dia específico para filmar com luz da lua cheia e também com o céu estrelado, tentar ir buscar essas duas componentes. Porquê? Com esta câmara passou a fazer diferença. Ou seja, se até então eu nunca pensaria, a luz da lua, o que é que isso interessa? Luz das estrelas, o que é que isso interessa? Não vai interferir de maneira nenhuma na minha imagem. E eu, como diretor de fotografia, pela primeira vez fiz ali algo que eu não estava à espera de fazer, em que a minha exposição, a base da minha exposição foi dada pela luz da lua e pela luz das estrelas. Ou seja, eu basicamente subi a minha sensibilidade até ter exposição e depois complementei com LEDs a baterias. No caso, coloquei um LED mais ao fundo, atrás da árvore, para dar uma aura à árvore, parecer que esta árvore tinha uma outra vida, e também para iluminar o personagem que estaria em silhueta caso não tivesse esse LED. Nessa mesma cena há um momento também interessante que foi sacado da cartola naquela altura, não tínhamos pensado nele anteriormente, porque mais uma vez a câmara
possibilitou-nos fazer isso. Nós não estávamos a contar de todo fazer essa, digamos, aproximação. Havia uma ideia genérica do que é que queríamos visualmente captar ali e literalmente pegamos no telemóvel e com fita cola colocamos no vestido da personagem, à frente, no peito dela, e basicamente criamos a ideia de que a luz vinha dela, ou seja, não era uma luz que vinha de outro lado qualquer, era o próprio personagem que tinha uma aura e que se ia aproximando da árvore. Portanto, eu a partir daí comecei a levar muito mais a sério a A7S. A A7 III é uma câmera que eu tenho muita curiosidade, já usei profissionalmente várias vezes e não tenho nenhuma, não comprei nenhuma, mas é uma câmera que eu utilizo várias vezes em situações em que preciso de uma segunda ou de uma terceira câmara. Sim, eu tenho uma como terceiro corpo. Exato, e tenho a certeza que é uma excelente câmara ao nível da fotografia, assim como também é uma excelente câmara ao nível do vídeo. Já agora podes complementar um pouco porque é que utilizas a Alpha 9 e utilizas a A7 III, sendo que se parecem câmaras, como é que elas se complementam, não é? Há uma diferença grande de preço. Isto vem um bocado da necessidade que eu tive a nível da resposta. Naturalmente, como quase todos os fotojornalistas, nós não conseguimos ter em caixa muito dinheiro disponível para estar sempre a trocar de material, como é lógico. E numa fase de adaptação, quando eu mudei totalmente o meu sistema, eu ainda tinha uma A7 normal, ou seja, andava com uma A7 normal e com uma A9, quando ela acabou de sair. E na verdade, eu não fiz a transição diretamente para a A7 III depois quando ela saiu. Eu ainda tive uma A7 II durante algum tempo, porque eu precisava de facto de uma câmera que me desse uma boa resposta de autofocos, coisa que não era tão sentida quando tinha a primeira versão. E a A7 II era uma belíssima câmera, só que entanto surgiu uma possibilidade de fazer uma troca para a A7 III, e a maneira como foi anunciada foi que seria de facto uma câmera que tinha uma série de semelhanças com a A9. Partilhava o mesmo sensor, não partilhava naturalmente o mesmo processador, mas partilhava o mesmo sistema de foco. E isso foi quase um deal para mim, não é? Foi uma situação em que eu olhei para aquilo e disse assim, não, espera aí, eu consigo ter uma câmera que é quase uma A9, claro que tem as suas limitações, como é lógico, por uma fração do preço e se calhar consigo utilizá-la perfeitamente para segundo corpo. Entretanto, com a possibilidade de investir numa A9 II quando ela saiu, acabei por começar a usar a A9 II e a A7 III, que é uma câmera que eu utilizo mais como backup do que propriamente como câmara secundária. No entanto, posso dizer que relação preço-qualidade não há câmara melhor no mercado, porque neste momento consegues ir buscá-la por cerca de 2.000 euros, se calhar um bocadinho abaixo, e consegues ter quase todas as features de uma A9 sem ter que pagar o premium que ela custa, não é? Claro que se tiveres uma A9 e uma A9 II vais notar a diferença de uma câmara para a outra, mas posso dizer que grande parte das pessoas que estão no mercado de trabalho que fizeram uma mudança um bocadinho descrentes, se calhar, no sistema Sony, porque de facto ainda não havia essa retaguarda fotográfica que lhes dava a consistência que eles precisavam, não é? Apostaram se calhar mais facilmente numa A7 III do que numa A9, que é tendencialmente mais difícil justificar o investimento de 3, 4 ou 5 ou 6 mil euros numa câmara de topo de gama. E de facto a A7 III conseguia entregar 80% ou 70% das características de uma A9 num pacote um bocadinho mais barato. E a verdade é que essa câmara a mim deu-me uma coisa muito boa. A A9 é uma câmara absolutamente fantástica, é uma câmara que nunca me deixou ficar mal, mas que peca por uma coisa, que foi isso que foi alterado naturalmente na A9 II, é o sistema mecânico. O sistema mecânico dela é competente, mas depois de uma pessoa se habituar a usar um sistema eletrónico que faz 20 fotos por segundo, passar para um sistema mecânico onde fazem 5 fotos por segundo, é completamente inutilizável, principalmente em espetáculos, onde uma pessoa precisa de facto desse autorador mecânico, porque muitos espetáculos hoje em dia, e as coisas começam a mudar naturalmente no mercado dos concertos e eventos, já são iluminados por LED. E os sistemas anti-flickering já só aparecem numa câmara como a A7 III e como a A9 II. A A7 III veio-me trazer isso, veio-me trazer uma faceta mecânica da A9 que me fez muito jeito, não é? Ou seja, eu de facto faço muitos concertos de bandas grandes e de bandas mais underground e precisava de uma máquina que me resolvesse a questão da compatibilidade das luzes LED com a obturação. E eu conseguia, na mesma, fazer as fotografias através da A9, como é lógico. Pensava um bocadinho mais, disparava um bocadinho menos. Mas, habituado à resposta que ela tinha em eletrónico, quando apanhava concertos que tinham, de facto, luzes LED, que ainda não são todos, felizmente ou infelizmente, não é? Porque a nível de poupança elétrica é realmente diferenciador e a nível de qualidade de luz o LED também consegue ser uma coisa muito mais homogénea, porque a própria lâmpada também dá uma luz muito mais constante, não é? Por causa da frequência da luz.
E eu tinha algumas dificuldades às vezes com a A9 de conseguir, em alguns concertos, principalmente os concertos muito grandes, onde há um sistema de luz muito, muito desenvolvido, que tem todas as questões com lasers e coisas desse género. Muitas vezes aparecia-me um risquito por causa do flickering, aparecia-me uma situação que era duas fotos terem temperaturas de cor completamente distintas, e isso torna-se complicado no workflow de uma pessoa que está habituada a trabalhar com um sistema mecânico. Com o passar do tempo fui-me habituando naturalmente, e quando saiu a A7 III eu de facto fiz essa compra e fiquei muito satisfeito. Entretanto, como é óbvio, não é? Adquirindo uma A9 II acaba por ser completamente diferente, não é? Acabas por ter a resposta da tua A9 a nível mecânico também, e isso para mim veio mudar tudo, veio-me fazer confiar muito mais no material, quer a nível de processamento de cor, quer a nível de resposta, mesmo a nível de autofocus há uma melhoria muito grande também em relação à A9, apesar de ser difícil melhorar aquilo que já é impecável, ainda houve uma melhoria muito grande. Com a A9 II, quando andei com a câmara antes dela sair, eu fui fazer um festival grande em Lisboa, que tinha uma série de nomes conhecidos da cena rock e metal a nível mundial. E já consegui atestar essa situação, de facto, da câmara me responder como uma A7 III a nível mecânico, como a A9 a nível eletrónico. Isso foi, de facto, eu costumava dizer, antes da A9 II ser anunciada e de sair, e sequer de se falar disso, que a câmara perfeita para mim no momento seria, naturalmente, uma A9 com um sistema mecânico melhorado. Como eles nos ouvem, todas as críticas que eu fiz ao sistema, que achei que podiam ser melhoradas, de facto foram melhoradas na firmware SKI, que é uma coisa absolutamente fabulosa. Por exemplo, a questão do tagging no que toca a fotografia de notícias é uma coisa absolutamente fulcral. Nós estamos a fotografar, não queremos estar a perder muito tempo em casa a selecionar fotos, porque temos a urgência de as enviar para os jornais e para as agências, no meu caso, com quem colaboro, e a verdade é que não havia nenhuma função. Eu podia fazer tag à foto, mas tinha que ir ao menu para poder proteger a foto, por assim dizer. E agora já acontece nas câmaras todas, salvo erro, no botão C3. É curioso porque eu dei esse feedback na altura aos serviços profissionais e no firmware a seguir veio logo a questão de poder adjudicar um botão para fazer essa identificação na foto, para não perdermos tempo no que toca a fazer a seleção do nosso trabalho. E isso é uma coisa que realmente é muito diferenciadora, porque eu sinto por parte da Sony um enorme apoio no que toca às questões técnicas da fotografia e que eles podem querer resolver. Temos tido vários eventos ao longo do último ano e a verdade é que em todos eles eu tive conversas com engenheiros e com profissionais que trabalham no setor de desenvolvimento da Sony para dar o meu feedback. Eles preocupam-se realmente com isso, não é? E isso cada vez é mais raro tu veres a acontecer numa marca, e eu só tenho a agradecer, não é, também haver essa possibilidade de haver uma relação entre a marca e fotógrafo e aquilo que é que os fotógrafos estão à procura, não é? Esta situação do IAF, não é, que é o foco ocular, foi modificada nos últimos tempos com um algoritmo ainda melhor. Agora foi adicionada, por exemplo, a questão do foco em animais, porque de facto há muita gente a trabalhar não exclusivamente como pessoas, não é, e haver essa possibilidade como mamíferos, que é o exemplo que a Sony usa. Abre todo um espectro de coisas que podemos fazer com uma máquina que numa DSLR não há, não é? Porque sendo que a parte mecânica é onde está desenvolvida a parte do autofocus e tudo mais, na Sony nós conseguimos de facto dar uma modificação a esse sistema e conseguir ter uma resposta absolutamente fabulosa. Tu estavas a falar há pouco na questão de teres fotografado espetáculo com a Alpha 9 II e explicaste que em situações em que com setups de iluminação mais complexos, em que se utiliza muito a iluminação LED, hoje em dia é uma realidade, a iluminação LED não está só nos espetáculos, mas está também em todas as nossas casas, não é? Portanto, é difícil nós contornarmos a iluminação LED e, de facto, é uma tecnologia que traz alguns problemas quando utilizamos o obturador eletrónico. A Sony, com o novo firmware da Alpha 9 II, que eu espero que venha a ser algo que seja transversal, pelo menos às câmaras de topo de gama, diria a Alpha 7R3 e a Alpha 7 III e R4, obviamente. Esta capacidade de podermos fazer em pequenos incrementos a alteração da nossa velocidade de obturação pode ser, de facto, muito benéfico. E é algo que acho que vai não só ajudar a fotografia portanto, com um obturador eletrónico, mas também o vídeo, porque em muitas das situações eu vejo-me, portanto, em espetáculo, como vos disse há pouco, filmo bastantes espetáculos com o estabilizador e filmo neste caso, atualmente filmo com a A7R4.
O que me acontece em muitas situações, começa a ter um pouco de flicker, porque há uma determinada luz que está dimada e determinados LEDs têm um comportamento específico quando são dimados, em que a frequência, em que essa luz está a piscar reduz-se ou aumenta, e isso pode sair da fase em que nós estamos na velocidade de obturação que estamos a utilizar, quer seja para a captura de vídeo, quer seja para a captura fotográfica. E este novo firmware traz então a possibilidade de contornarmos essa questão do flicker, que anteriormente já era possível com a Alpha 9 e com a Alpha 9 II, salvo erro, eles tinham um modo anti-flicker, em que a própria câmara tentava contornar isso, mas há situações mais extremas em que de facto tem que ser o utilizador a fazê-lo. Pegando nesta questão também do firmware, há uma outra característica que o firmware traz e que eu acho que é extremamente útil. Pelo menos eu trabalhei imenso no deserto, cheguei a viver na Jordânia durante 2 anos e fiz imenso trabalho no Médio Oriente, portanto com as Sony Alpha 7, filmei com a Alpha 7S original, com a Alpha 7S2, com a Alpha 7R2, também cheguei a filmar algumas coisas com a Alpha 7R e de facto uma das coisas que mais me preocupava era a questão do pó no sensor. Porque de facto as câmaras mirrorless deixam de ter o espelho e a cortina ali, digamos que a servir de barreira impeditiva do pó entrar diretamente em contacto com o sensor. Com o novo firmware da Alpha 9 II, o obturador é possível, através de um menu, ativar, portanto, o fecho. Cada vez que tiramos a objetiva, que removemos a objetiva da baioneta, é possível ativar o fecho da cortina mecânica para não entrar pó e ele entrar em contacto com o sensor. O serviço profissional, de facto, hoje em dia já é uma realidade. Informem-se bem sobre ele. Mediante o número de câmaras de equipamento que vocês têm, vocês podem, de facto, submeter uma candidatura ao serviço profissional da Sony e tirar partido das facilidades que esse serviço vos traz, quer seja resposta rápida, quer seja empréstimo de equipamento em situações em que o vosso equipamento vai ficar mais tempo em reparação, assim como existem outras mais-valias de ter este serviço, muito semelhante a outros serviços profissionais que existem de outras marcas. Diria mesmo que em algumas coisas até acaba por ser superior. Eu, por exemplo, quando já tive que fazer limpezas de sensor mais urgentes, situações em que tive que enviar alguma objetiva para reparação por causa das quedas, por causa do pó, o que quer que seja, em 24 horas ou 72 horas, que foi o limite máximo, tinha o material de volta já arranjado. Cá em Portugal funciona com uma recolha, nos serviços profissionais funciona com uma recolha para a Espanha, e de Espanha fazem lá a reparação e enviam-te de volta para casa. E só tenho a dizer que é absolutamente fabuloso. Aliás, e uma das grandes partes que o pessoal questiona é a resistência destas câmaras ao trabalho dia-a-dia, não é? Ou seja, à utilização constante delas. Eu tenho-te a dizer que, por exemplo, quando estive na Grécia na crise dos refugiados, fui com uma A7 primeira versão, fez o trabalho, voltou impecável, continuei a ir para as voltas. Tive N de jogos de futebol ao longo dos anos, tive N de situações de desporto, N de situações de notícias nos últimos anos que uso mirrorless. A 7.3, por exemplo, na Rapa das Bestas, em Sabucedo, em Espanha, também me caiu e continua a funcionar impecável. Por isso, a nível de resistência, não tenho nada a dizer. Claro, naturalmente eu sou fotojornalista e não estou muito preocupado com a parte estética das máquinas, não é? Porque são, como eu costumo dizer, são workhorses, não é? O único stress que eu tive na minha A9, e já foi há algum tempo, foi de uma queda mesmo aparatosa que ela deu, mas aí partiu-me um bloco do obturador, ou seja, a conexão do botão ao obturador partiu, rachou, e aí teve naturalmente de ser alterado e nunca mais tive mais nenhum problema. De resto, nada a apontar a nível da resistência das máquinas. Aliás, curioso que quando eu voltei de Paris, na altura dos coletes amarelos, eu recebi um telefonema de um colega de profissão de Lisboa, a dizer-me: olha, isto foi tudo feito com Sony. E eu, então pronto, eu já tenho a garantia de que estas máquinas aguentam a coça que um gajo lhes dá todos os dias. O serviço de assistência técnica da Sony tem sido, na minha opinião, exemplar. Eu, as vezes que recorri ao serviço, que não foram muitas, isso também é prova de que o equipamento é resistente, e tu já deste vários exemplos do teu equipamento ter superado várias situações, portanto está ao nível de qualquer outro equipamento fotográfico no mercado. Continua a ser um equipamento sensível, mas o que é impressionante é como é que consegue resistir às situações em que o colocamos. É importante, se calhar, falarmos um bocadinho do porquê estarmos a fazer isto, não é? Estamos a passar por uma época
bastante difícil para todos, não é? É a primeira vez que acontece isto, pelo menos na contemporaneidade, acontece algo assim e que afeta tanta gente ao mesmo tempo, não é? Afeta a humanidade no seu todo. E nós achamos, em conversa, achamos que de facto isto podia ser uma forma de, não só uma forma positiva de partilharmos um bocadinho de conhecimento, termos uma conversa como temos também normalmente um com o outro, ainda que um pouquinho mais organizada, tentamos pelo menos. Sim, não é fácil. Não é nada com dois fácil. tagarelas não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas tentamos de alguma forma não fazer a diferença, obviamente, não estamos a tentar ser diferente dos outros, não de todo. Aliás, acho que estamos a ajudar também, há muita gente e bem a partilhar conhecimento, cada um em sua área, e é um pouco isso que nós estamos a querer também fazer. Sentimos um bocadinho a falta deste tipo de conteúdos em português, não é? Exato, verdade, exato. Todos nós nos habituamos a ver reviews e vermos conversas sobre fotografia mais direcionadas para a língua inglesa, como é lógico, não é? Porque é a língua internacional. Mas sentimos um bocadinho esta falta também de conseguirmos comunicar com o público português e conseguirmos de facto transmitir que nesta altura em que estamos todos mais ou menos enclausurados, não é? Espero que assim o estejamos a fazer, pelo bem comum, não é? Eu da minha parte, enquanto jornalista, tenho de facto o dever de informar e de facto de sair à rua para documentar esta tragédia que está a acontecer, não é? E nos mais variados cenários possíveis, não é? Mas sim, era dar a entender um bocadinho isso, que de facto esta nossa partilha de conhecimento, esta conversa, este momento aqui que estamos a ter, não é mais que uma necessidade depois do que está a acontecer, não é? E também, dado que a nossa atividade, e da generalidade dos fotógrafos e videógrafos e fotojornalistas que andam por aí, teve uma queda enorme no que toca a serviço e contratualizações e essas coisas todas, acaba por ser interessante também nós promovermos este tipo de conteúdo para dinamizar também um bocadinho estas conversas e chamar a atenção para coisas que se calhar de outra forma não teriam a visibilidade que têm em português, tentarmos também explicar à malta que nos está a ver, não é? E agradecer desde já também o tempo que despenderam até agora para poderem ouvir-nos um bocadinho, que iremos ter convidados no futuro. Fica à surpresa, esperem também por um próximo episódio, não é? Que irá acontecer certamente, e deixar também um bocadinho aberta aquela situação que falaste bem há pouco, das perguntas e sugestões que gostaríamos que deixassem nas caixas de comentários, para de facto nós podermos tocar em alguns temas que vocês considerem que possam ser relevantes, dando o espectro da fotografia e do vídeo e dos sistemas que nós utilizamos. Estamos também a colaborar todos juntos numa plataforma chamada Everyday Covid, onde se juntaram cerca de 100 fotógrafos documentais, fotojornalistas e fotógrafos portugueses para mostrar e para criar um documento histórico daquilo que de facto está a acontecer. Cada um com uma visão completamente distinta, desde pessoas que o estão a fazer através de casa, pessoas que têm que sair obrigatoriamente à rua porque têm agenda pelos jornais e pelas agências, e de pessoas que simplesmente estão a fotografar das janelas para conseguirem dar o seu contributo a uma visão mais global do que é que aconteceu ao nosso país, para de facto podermos pegar nisto e analisar no futuro a forma como todos nós lidamos com esta pandemia e o que é que pode ser feito numa eventual necessidade, que esperemos que não haja, não é? Mas claro que irá acontecer mais tarde ou mais cedo, de haver uma repercussão idêntica a isto num futuro, de como é que nós podemos aprender com esta situação e os meios que nos munimos para podermos salvaguardar a nossa integridade pessoal e a dos outros. Aproveitar para deixar só o link em instagram.com/everydaycovid, onde podem ver algumas das nossas contribuições e espero que gostem também um bocadinho daquilo que nós estamos a fazer, que não é mais, como disse, que um documento histórico para análise. Não sei se da tua parte tens mais alguma coisa a acrescentar, Moraes, só para te agradecer também este bocadinho. Primeiro eu queria agradecer então às pessoas que estiveram até agora a ver-nos e despenderam deste bocadinho. Acabamos por fazer companhia uns aos outros, não é? Também te queria agradecer a ti, obviamente, por estares aqui a falar comigo e por partilhar. Eu não sei se te quero agradecer a ti, meu. Eu já estou farto de ouvir, meu. Estou a brincar. O que vale, sabes porque é que eu gosto de ti? Por causa da tua sinceridade. Não só, a minha honestidade nunca me deixou ficar mal. Não só isso se vê nas tuas imagens, como também transparece na tua pessoa. Pronto, seguindo um pouco aquilo que o Gonçalo disse bem, nesta fase o que eu vos peço é que se mantenham seguros em casa, saiam o menos possível, se saírem, saiam com máscara, tenham todas as precauções e mais algumas
para vocês e não só para vocês, para a vossa família, não é? Portanto, ao terem essas precauções para defenderem-se a vocês mesmos do Covid-19, também ajudam as outras pessoas à vossa volta, na vossa comunidade, portanto, a não terem eventuais problemas com esta doença. Espero ver-vos aqui numa próxima. E se gostaram deste vídeo, façam um like, por favor, subscrevam e partilhem com outros eventuais interessados neste vídeo. Por mim é tudo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Gonçalo. Obrigado a todos. Muito obrigado. Até uma próxima.